Mãos de Luz, Barbara Ann Brennan. Um guia para a cura através do campo de energia humana. Este livro é dedicado a todas as viagens pelo caminho de volta para casa. O amor é o rosto e o corpo do universo. E o tecido conectivo do universo, o material de que somos feitos. O amor é a experiência de ser total e ligado à divindade universal. Todo sofrimento é causado pela ilusão do isolamento, que gera o medo e o ódio de si mesmo, o qual, finalmente, causa a doença. Você é o senhor da sua vida. Pode fazer muito mais do que supunha, inclusive curar-se de uma doença terminal. A única doença terminal de verdade é simplesmente o fato de ser humano. E ser humano não é de modo algum terminal, porque a morte é tão somente a transição para outro nível de ser. Quero animá-lo a sair fora dos limites normais da sua vida e começar a ver-se de maneira diferente. Quero animá-lo a viver sua vida na borda cortante do tempo. O que lhe permitirá nascer para uma vida nova a cada minuto. Quero animá-lo a permitir que sua experiência de vida seja levemente coberta pela poeira da forma. Prefácio. Esta é uma nova era e, parafraseando Shakespeare, há mais coisas, entre o céu e a terra, que o homem desconhece. Este livro se dirige aos que estão procurando a autocompreensão dos seus processos físicos e emocionais, que extrapolam a estrutura da medicina clássica. Concentra-se na arte de curar por meios físicos e metafísicos. Abre novas dimensões para compreender os conceitos de identidade psicossomática, que nos foram apresentados, pela primeira vez, por Wilhelm Reich, Walter Cannon, Franz Alexander, Flanders Dunbar, Bull Northrop e muitos outros pesquisadores do campo da psicossomática. Seu conteúdo trata de definir experiências de tratamento e cura da história das investigações científicas no campo da energia humana e da cura. O livro é único porque liga a psicodinâmica ao campo da energia humana. Descreve as variações do campo de energia na medida em que ele se relaciona com as funções da personalidade. A última parte do livro define as causas da doença baseadas nos conceitos metafísicos, que são, em seguida, ligados às perturbações da aura. O leitor também encontrará aqui uma descrição da natureza da cura espiritual na proporção em que ela se relaciona com o curador e com o assunto. O livro foi escrito com base nas experiências subjetivas da autora, que estudou física e fisioterapia. A combinação do conhecimento objetivo com as experiências subjetivas forma um método único de expansão da consciência para além dos confins do conhecimento objetivo. Aqueles que estão abertos a um enfoque dessa natureza, o livro oferece um material riquíssimo, que se pode aprender, experimentar e com o qual também é possível fazer experiências. Aqueles que têm objeções de peso eu recomendaria que abrissem suas mentes para a pergunta: há uma possibilidade de existência para essa nova perspectiva, que se estende além da lógica e da experimentação científica objetiva. Recomendo este livro com instância aos que se emocionam com o fenômeno da vida nos níveis físico e metafísico. O trabalho de muitos anos de esforço dedicado. E representa a evolução da personalidade da autora e o desenvolvimento dos seus dons especiais de cura. O leitor estará ingressando num domínio fascinante, cheio de maravilhas. A Sra. Brennan merece louvores por sua coragem em trazer a público suas experiências subjetivas e objetivas. Dr. John Pierracos. Instituto de Energética do Núcleo. Cidade de Nova York. Agradecimentos. Desejo agradecer aos meus mestres, que são muitos, de modo que os enumerarei na ordem dos estudos que fiz com eles. Primeiro, o Dr. Jim Cookes e a Sra. Ann Bowman, que me ensinaram a trabalhar o corpo bioenergético juntamente com muitos outros. Passei depois muitos anos estudando e trabalhando com o Dr. John Pierracos, cuja atividade na energética do núcleo alicerçou minha faixa de cura, que se seguiu, exercendo grande influência sobre mim ao ensinar-me a ligar os fenômenos áuricos que eu estava presenciando, ao trabalho do corpo psicodinâmico. Obrigada, John. Serei eternamente grata à Sra. Eva Pierracos, iniciadora do caminho espiritual que pratico, chamado Trabalho do Caminho. Desejo também agradecer aos meus mestres de cura, o Reverendo Sebo e a Reverendo Rosaline Bruyere, e a todos os meus alunos, que, ao procurar-me para aprender, acabaram sendo meus maiores professores. Na produção do livro em si, agradeço a quantos me ajudaram com o manuscrito e, particularmente, a Sra. Marjorie Bair os comentários editoriais, ao Dr. Jacques
Konawai o uso do seu computador e amaria o desenho da tilografação. Eu gostaria de agradecer também a Bruce Austin o processamento final de palavras. Confesso-me profundamente grata à Sra. Marilei Tauman por sua ajuda inestimável na edição do texto e por orientar todo o processo de produção do livro. Sinto-me igualmente grata pelo constante apoio pessoal que me deram o Sr. Elioner, minha filha, a Srta. Celia Konawai, minha querida amiga, a Sra. Moira Shaw, que não se furtaram a valorizar-me quando eu mais precisava disso. E, acima de tudo, quero agradecer aos meus queridos mestres espirituais, que me assistiram em todas as etapas do caminho e transmitiram, através de mim, a maior parte da verdade contida neste livro. Sobre a autora Barbara Brennan, curadora praticante, psicoterapeuta e cientista, foi pesquisadora da NASA no Centro de Voo Espacial de Goddard logo após completar seu mestrado de Ciência em Física Atmosférica na Universidade de Wisconsin. Nos últimos 15 anos vem estudando o campo da energia humana e trabalhando com ele, e envolveu-se em projetos de pesquisa da Drexel University e do Institute for Technology. Estudou terapia bioenergética no Institute for Psychophysical Synthesis, na Community of the Old Person, e aprofundou-se em energética do núcleo no Institute for Technology. Estudou não só com curadores americanos mas também com curadores americanos nativos. Atualmente, Bárbara dirige cursos sobre o campo da energia humana, a cura e a canalização, ao mesmo tempo que organiza seminários sobre esses assuntos. Organizou seminários em um sem número de áreas dos Estados Unidos, do Canadá e da Europa. Dirige uma clínica particular na cidade de Nova York em East Hampton, Nova York. Bárbara é membro da Patchwork Community, Poinícia, Nova York. Primeira parte. Vivendo num planeta de energia. Sustento que o sentimento religioso cósmico é o mais forte e o mais nobre incitamento a com acento circunflexo pesquisa científica. Albert Einstein. Capítulo 1. A experiência da cura. Durante meus anos de prática como curadora, tive o privilégio de trabalhar com muitas pessoas encantadoras. Aqui estão algumas delas, com suas histórias, que tornam o dia na vida de um curador tão gratificante. Minha primeira cliente, num dia de outubro de 1984, foi uma mulher de 20 e tantos anos chamada Jenny. Jenny era uma alegre professorinha que teria, mais ou menos, 1,62 m de altura, grandes olhos azuis e cabelos escuros. E conhecida entre os amigos como a Dama da Alfazema, porque adora alfazema e usa o tempo todo. Jenny trabalha também, durante meio período, num negócio de flores e faz admiráveis arranjos florais para casamentos e outros eventos festivos. Estivera casada por vários anos com um publicitário bem-sucedido. Tendo tido um aborto vários meses antes, não conseguira engravidar outra vez. Quando Jenny procurou o médico para saber por que era incapaz de conceber, recebeu algumas notícias más. Após uma série de testes e opiniões de diversos outros médicos, chegou-se a com acento circunflexo conclusão de que ela devia submeter-se a uma esterectomia o quanto antes. Havia células anormais em seu útero, onde a placenta estivera presa. Jenny ficou assustada e deprimida. Ela e o marido tinham esperado constituir família no momento em que estivessem em boas condições financeiras. Agora, isso parecia impossível. Na primeira vez que Jenny me procurou, em agosto daquele ano, não me disse nada acerca do seu histórico médico. Declarou apenas: preciso da sua ajuda. Diga-me o que vê no meu corpo. Preciso tomar uma decisão importante. Durante a sessão de tratamento, sondei o campo de energia, ou aura, utilizando a minha alta percepção sensorial APS vi algumas células anormais no lado esquerdo inferior do útero. Ao mesmo tempo, vi as circunstâncias que haviam cercado o aborto. As células anormais estavam localizadas onde a placenta estivera presa. Também ouvi palavras que descreviam o estado de Jenny e o que se devia fazer a respeito. Jenny precisava tirar um mês de férias, ir à praia, tomar certas vitaminas, sujeitar-se a uma dieta específica e meditar, sozinha, pelo menos 2 horas por dia. Em seguida, depois de passar o mês curando-se, devia voltar ao mundo médico normal e submeter-se a testes outra vez.
Fiquei sabendo que a cura se completara e que ela já não precisava procurar-me de novo. Durante o tratamento recebi informações sobre sua atitude psicológica e sobre o modo com que isso estava influindo na sua incapacidade de curar-se. Ela atribuía essa culpa do aborto. Consequentemente, colocava uma pressão indevida sobre si mesma e impedia o corpo de curar-se depois do mau sucesso. Disseram-me, e essa é a parte difícil para mim, que ela não deveria procurar outro médico pelo menos durante um mês, porque os diagnósticos e pressões diferentes para que se submetesse a uma esterectomia estavam lhe aumentando consideravelmente o estresse. Confrangia-se-lhe o coração porque ela queria muito ter um filho. Jani saiu do meu consultório mais aliviada e prometeu pensar em tudo o que acontecera na sessão de tratamento. Em outubro, quando Jani voltou, a primeira coisa que fez foi dar-me um abraço apertado e um bonito poemazinho de agradecimento. Seus exames médicos estavam normais. Passaram o mês de agosto tomando conta de filhos de amigos na Ilha do Fogo. Fizeram o regime, tomaram as vitaminas e passaram um bom período de tempo, a sós, praticando autocura. Decidiram esperar mais alguns meses e depois tentar engravidar outra vez. Um ano mais tarde, fiquei sabendo que Jenny dera à luz um saudável garotinho. O meu segundo cliente naquele dia de outubro foi o Ad. É o pai de Marie, de quem tratei há algum tempo. Marie apresentara manchas de terceira classe no bico dos seios, estado pré-canceroso, que haviam desaparecido depois de umas 6 sessões de tratamento. Faz agora vários anos que as manchas no bico dos seios têm se mostrado perfeitamente normais. Marie, que também é enfermeira, fundou e dirige uma organização de enfermagem que oferece cursos de atualização para enfermeiras e as prepara para os hospitais da área de Filadélfia. Interessada pelo meu trabalho, manda-me clientes regularmente. Fazia vários meses que eu ardia ao meu consultório. Operário aposentado, é uma pessoa de trato encantador. Na primeira vez que veio procurar-me estava lívido e sentia dores constantes no coração. Era-lhe difícil atravessar uma sala sem se cansar. Depois da primeira sessão de tratamento, sua tez ficou rosada e as dores desapareceram. Após 2 meses de sessões semanais, estava dançando de novo. Marie e eu temos trabalhado juntas para combinar o tratamento pela imposição das mãos com medicações à base de ervas, prescritas por um médico naturista, a fim de eliminar as placas das artérias. A partir daquele dia continuei a equilibrar e a fortalecer o seu campo. As melhoras foram manifestadas para os médicos e os amigos. Outro cliente que vi naquele dia foi Ed, que veio procurar-me pela primeira vez com problemas de pulso. As articulações dos braços e do pulso estavam ficando cada vez mais fracas. Ele também sentia dor quando chegava ao orgasmo no ato sexual. Tivera costas fracas durante algum tempo e, agora, a fraqueza progredira tanto que não conseguia carregar coisa alguma, nem mesmo uns poucos pratos. Na primeira sessão de tratamento que fiz com ele vi, através do seu campo áurico, que ele machucara o cóccix aos 12 anos de idade. Na ocasião da machucadura estava tendo inúmeras dificuldades para lidar com as incipientes sensações sexuais que experimentou na puberdade. O acidente diminuiu as dificuldades, e foi-lhe possível enfrentar melhor a situação. Comprimido, o cóccix virara para a esquerda e não podia mover-se normalmente para ajudar a bombear o fluido cérebro-espinhal pelos caminhos normais, provocando grande desequilíbrio e profunda debilidade em todo o seu sistema de energia. O passo seguinte nesse processo de degeneração foi um enfraquecimento da parte inferior das costas, depois, da parte média, e finalmente da parte superior. Todas as vezes que ficava mais fraco numa parte do corpo, por falta de energia, a outra parte procurava compensar essa fraqueza. Ele passou a carregar uma grande tensão nas juntas dos braços, os quais, finalmente, deram de si e se debilitaram. Todo o processo de debilitação levou anos. Ed e eu tivemos um processo bem-sucedido de tratamento por um período de vários meses. Primeiro, ele trabalhou com o fluxo de energia para descomprimir o cóccix, realinhá-lo e, a seguir, aumentar e equilibrar o fluxo de energia através do seu sistema. Pouco a pouco, voltou-lhe toda a força. Naquela tarde, o único sintoma que restara era uma pequena fraqueza no pulso esquerdo. Mas, antes de lidar com isso,
Tomei a equilibrar e revigorar todo o seu campo de energia. Em seguida, gastei um pouco mais de tempo permitindo que a energia de cura fluísse para o seu pulso. A última cliente que vi naquele dia foi Muriel, artista e esposa de conhecido cirurgião. Era a sua terceira consulta comigo. 3 semanas antes ela me aparecera no consultório com uma tireoide grandemente aumentada. Na primeira entrevista, voltei a usar minha alta percepção sensorial APS, para coligir informações acerca do seu estado. Pude ver então que a tireoide aumentada não se devia ao câncer e que, em apenas 2 sessões, combinadas com a medicação receitada pelos médicos, o aumento de tamanho da tireoide desapareceria. Vi que não seria necessária cirurgia alguma. Ela confessou haver consultado diversos médicos, que lhe haviam dado remédios para diminuir a tireoide, e segundo os quais a medicação a reduziria um pouco, mas, mesmo assim, não a livraria da cirurgia, havendo até uma possibilidade de tratar-se de câncer. A cirurgia foi marcada para 1 semana depois da segunda entrevista. Administrei-lhe os 2 tratamentos com 1 semana de intervalo. Na ocasião em que ela se submeteu à cirurgia, constatou-se que não havia necessidade da operação. Os médicos ficaram muito surpreendidos. Ela reapareceu naquele dia para verificar se tudo voltara à saúde normal. Voltara. Como ocorrem esses casos aparentemente milagrosos? Que é o que estou fazendo para ajudar essas pessoas. O processo que uso chama-se imposição das mãos, cura pela fé ou cura espiritual. Não se trata, de maneira alguma, de um processo misterioso. Trata-se, pelo contrário, de um processo muito direto, se bem que, não raro, muito complicado. Um processo que envolve a reequilibração do campo de energia, que denomino o campo da energia humana, existente em torno de cada um de nós. Toda a gente tem um campo de energia, ou aura, que rodeia e penetra o corpo físico, intimamente associado à saúde. A alta percepção sensorial é um modo de perceber as coisas além dos limites normais dos sentidos humanos. Por seu intermédio podemos ver, ouvir, cheirar, provar e tocar coisas que normalmente não podem ser percebidas. A alta percepção sensorial é um tipo de ver em que percebemos uma imagem em nossa mente sem uso da visão normal. Não é imaginação. Às vezes, dá-se-lhe o nome de clarividência. A APS revela o mundo dinâmico do fluido interagindo com os campos de energia vital em torno e através de todas as coisas. Durante a maior parte da minha vida tenho me visto às voltas com o mar vivo de energia em que existimos. Por esse meio, descobri que a energia nos sustenta, nos alimenta, nos dá vida. Sentimos-nos uns aos outros por intermédio dela, pertencemos a ela, e ela nos pertence. Meus clientes e alunos me perguntam quando vi, pela primeira vez, o campo de energia ao redor das pessoas. Quando percebi, pela primeira vez, que eu era um instrumento útil. Em que consiste a capacidade de perceber coisas além dos limites normais dos sentidos humanos? Existe porventura em mim alguma coisa especial? Ou isso é coisa que pode ser aprendida? A ser assim, que podem fazer as pessoas para dilatar os limites da sua percepção, e que valor tem isso para suas vidas? Para responder a essas perguntas preciso voltar ao princípio. Minha infância foi muito simples. Cresci numa fazenda de Wisconsin. Como não havia muitas crianças para brincar comigo na minha área, passei grande parte do tempo sozinha. Deixava-me ficar horas e horas sentada no meio do mato, imóvel e só, esperando que os animaizinhos viessem a mim. Eu procurava fundir-me com as coisas que me cercavam. Só muito depois comecei a compreender o significado desses períodos de silêncio e espera. Nos momentos tranquilos no mato eu entrava num estado ampliado de consciência em que era capaz de perceber coisas além dos limites humanos normais da experiência. Lembro-me de saber onde se encontrava cada animal. Sem olhar, podia sentir-lhe o estado. Quando eu caminhava de olhos vendados no mato, sentia as árvores muito antes de poder tocá-las com as mãos. Compreendi que as árvores eram maiores do que pareciam ser aos nossos olhos. As árvores têm à sua volta campos de energia vital, e eu os estava sentindo. Mais tarde, aprendi a ver os campos de energia das árvores e dos animaizinhos. Descobri que tudo tem um campo de energia à sua volta, campo este que se assemelha, mais ou menos, à luz de uma vela. Comecei a notar, igualmente,
que tudo se achava ligado por esses campos de energia, que não existia espaço sem um campo de energia. Todas as coisas, inclusive eu, estávamos vivendo num mar de energia. Essa descoberta não foi emocionante para mim. Era simplesmente uma experiência minha, tão natural quanto ver um esquilo comendo uma bolota no galho de uma árvore. Nunca teorizei essas experiências. Eu aceitava tudo como perfeitamente natural, presumia que todo mundo soubesse e depois me esqueci de tudo. À proporção que cresci e ingressei na adolescência, deixei de aventurar-me pelo mato. Dei de interessar-me pelo como as coisas funcionavam e pelo porquê são como são. Interrogava todas as coisas numa busca de ordem e desejosa de compreender o modo com que o mundo funcionava. Fui para o colégio, recebi um diploma de mestre de ciência em física atmosférica e, em seguida, trabalhei para a NASA fazendo pesquisas durante certo número de anos. Mais tarde me exercitei e me dediquei ao aconselhamento de pessoas. Somente depois de haver trabalhado neste campo durante certo número de anos é que comecei a ver cores à volta da cabeça das pessoas. E me lembrei de minhas experiências infantis no mato. Compreendi, então, que tais experiências eram o início da minha alta percepção sensorial, ou visão clarividente. Essas deliciosas e secretas experiências conduziram-me, finalmente, a diagnosticar e a curar pessoas que se achavam em situação crítica. Ao olhar para trás, vejo o modelo de desenvolvimento das minhas capacidades começando desde o berço, como se minha vida tivesse sido guiada por uma mão invisível, que me levou a cada uma das experiências e me conduziu através de cada uma delas, gradativamente, de modo muito parecido com a passagem pela escola, a escola A, que damos o nome de vida. A experiência no mato ajudou a ampliar meus sentidos. Depois, minha educação universitária ajudou a desenvolver o pensamento lógico da minha mente. Minha experiência de aconselhamento me abriu os olhos e o coração para a humanidade. Finalmente, meu treinamento espiritual, que discutirei mais tarde, emprestou suficiente credibilidade às minhas experiências não ordinárias para abrir a mente a fim de aceitá-las como reais e pus-me a criar uma estrutura com a qual me fosse dado compreender tais experiências. Pouco a pouco, a alta percepção sensorial e o campo da energia humana vieram a ser partes integrantes da minha vida. Acredito firmemente que eles podem tornar-se parte integrante da vida de qualquer pessoa. Para desenvolver a PS faz-se mister entrar num estado ampliado de consciência. Há muitos métodos para fazê-lo. A meditação está se tornando mais conhecido, e pode ser praticada de muitas maneiras. O importante é encontrar a forma que melhor se ajuste a cada um. Mais adiante, apresentarei algumas sugestões a respeito da meditação, entre as quais o leitor poderá escolher. Descobri também que podemos entrar num estado ampliado de consciência trotando, andando, pescando, sentando-nos numa duna de areia e observando o fluir e refluir das águas, ou sentando-nos nas matas como eu fazia quando criança. Como é que você faz, quer lhe chame meditação, devaneio, ou outra coisa qualquer? O mais importante é que é dar-nos tempo suficiente para prestar atenção a nós mesmos, tempo suficiente para silenciar a mente barulhenta que não para de falar sobre o que precisamos fazer, como teríamos podido vencer aquela discussão, o que deveríamos ter feito, o que está errado conosco, etc., etc. Afastado esse rumorejo incessante, abre-se para nós o mundo inteiramente novo de suave e harmoniosa realidade. Começamos a misturar-nos com as coisas que nos cercam, como eu fazia no mato. Ao mesmo tempo, nossa individualidade não se perde, mas, ao contrário, se intensifica. O processo de fundir-nos com as coisas que nos cercam é outra maneira de descrever a experiência de uma percepção ampliada. Voltemos a considerar, por exemplo, a vela e sua chama. Normalmente nos identificamos com um corpo, a cera e o pavio, dotado de consciência, o fogo. Quando ingressamos num estado de consciência ampliada, vemo-nos também como a luz que vem da chama. Onde começa a luz e onde termina a chama. Parece haver ali uma linha divisória, mas onde está ela exatamente quando olhamos mais de perto? A chama é completamente penetrada pela luz. A luz da sala, que não provém da vela, mar de energia, penetra a chama. Penetra. Onde começa a luz da sala e onde termina a luz da vela? De acordo com a física, não há limite para a luz de uma vela, que se estende ao infinito. Onde fica, então, o nosso limite?
final. Segundo minha experiência da APS, resultante de uma consciência ampliada, não existe limite. Quanto mais amplio minha consciência, tanto mais se ampliar. Minha APS, maior quantidade de realidade entra no meu espaço visual, mais sou capaz de ver uma realidade que já está lá, mas que, antes disso, fugia à minha percepção. À proporção que se amplia a minha APS, maior quantidade de realidade entra no meu espaço visual. A princípio, eu só via os campos de energia mais grosseira ao redor das coisas. Eles só se estendiam cerca de 1 polegada, ou coisa que o valha, além da pele. À medida que me tornei mais proficiente, pude ver que o campo se estendia mais a partir da pele, mas era constituído, aparentemente, de uma substância mais fina ou de uma luz menos intensa. Todas as vezes que eu acreditava ter encontrado o limite, acabava enxergando, subsequentemente, além daquela linha. Onde está a linha? Cheguei à conclusão de que seria mais fácil dizer que só há camadas, a camada da chama, depois a da luz da chama, depois a da luz da sala. Cada linha nova é mais difícil de distinguir. A percepção de cada camada externa requer um estado de consciência mais ampliado e uma APS mais aprimorada. Quanto mais se expande o estado de consciência, a luz que se via, antes disso, menos distinta, se intensifica e define mais nitidamente. À proporção que eu desenvolvi a minha alta percepção sensorial com o passar dos anos, fui compilando observações. Fiz a maior parte delas durante os 15 anos em que trabalhei como conselheira. Havendo eu estudado física, mostrei-me cética quando comecei a ver os fenômenos de energia em torno do corpo das pessoas. Mas, como os fenômenos persistiam, ainda que eu fechasse os olhos para afastá-los, ou desse voltas pela sala, comecei a observá-los com mais atenção. E assim principiou minha jornada pessoal, levando-me para mundos de cuja existência eu nunca suspeitara, mudando completamente o modo com que experimento a realidade, as pessoas, o universo e minha maneira de relacionar-me com cada um deles. Vi que o campo de energia está intimamente associado à saúde e ao bem-estar da pessoa. Se esta não for sadia, o mal se evidenciará no campo de energia como um fluxo desequilibrado de energia ou uma energia estagnada que deixou de fluir e aparece com cores escurecidas. Em compensação, a pessoa saudável mostra cores brilhantes, que fluem com facilidade num campo equilibrado. Essas cores e formas são peculiares a cada doença. A APS é extremamente valiosa em medicina e no aconselhamento psicológico. Utilizando-a, tornei-me proficiente no diagnosticar problemas, tanto físicos como psicológicos, e no descobrir maneiras de resolvê-los. Com a APS, o mecanismo das doenças psicossomáticas patenteia-se bem defronte dos nossos olhos. A APS revela o modo com que se inicia nos campos de energia a maioria das doenças, e a depois, com o tempo e com os hábitos de vida, transmitida ao corpo, transformando-se numa doença séria. Muitas vezes a origem ou a causa inicial do processo se associa a um trauma psicológico ou físico, ou a uma combinação dos dois. Visto que a APS revela o modo com que se inicia a moléstia, também revela o modo com que se pode inverter o processo da doença. No processo de aprender a ver o campo, também aprendi a interagir com ele conscientemente, como com qualquer outra coisa que eu possa ver. Pude manipular meu próprio campo para interagir com o campo de outra pessoa. Logo aprendi a reequilibrar um campo de energia doentio, de modo que a pessoa pudesse voltar ao estado de saúde. Além disso, surpreendi-me a receber informações relativas à origem da doença do cliente. Essa informação parecia provir do que se me afigurava uma inteligência superior à minha ou a que eu normalmente supunha fosse minha. O processo de receber informações dessa maneira é popularmente denominado canalização. A informação canalizada me chegava em forma de palavras, de conceitos ou figuras simbólicas, que me penetravam a mente quando eu tentava reequilibrar o campo de energia do cliente. Eu sempre me encontrava num estado alterado de consciência ao fazê-lo. Adestrei-me em receber informações de várias maneiras, usando a APS, isto é, canalizando ou vendo. Eu procedia à correlação entre o que recebia, fosse uma figura simbólica em minha mente, fosse um conceito ou uma mensagem verbal direta, com o que via no campo de energia. Num caso, por exemplo, ouvi dizer diretamente,
Ela tem câncer, e viu um ponto preto em seu campo de energia. O ponto preto correspondia, no tamanho, na forma e na localização, aos resultados de uma exploração realizada mais tarde. Essa recepção de informações combinada com a APS tornou-se muito eficiente, e sou muito precisa em qualquer descrição particular do estado de um cliente. Também recebo informações a respeito das ações de autoajuda que o cliente deve levar a efeito no decorrer do processo de cura, o qual geralmente supõe uma série de sessões de tratamento, que duram diversas semanas ou meses, dependendo da gravidade da moléstia. O processo de cura inclui a reequilibração do campo, a mudança dos hábitos de vida e a manipulação do trauma que deu origem ao processo. É essencial lidarmos com o significado mais profundo de nossas enfermidades. Precisamos perguntar o que essa doença significa para nós. Que posso aprender com ela? A doença pode ser vista simplesmente como uma mensagem do corpo dirigida a você, que diz, entre outras coisas: espere um minuto, alguma coisa está errada. Você não está dando atenção ao seu eu como um todo, está ignorando alguma coisa muito importante para você. O que é? A origem da doença precisa ser investigada dessa maneira, no nível psicológico ou dos sentidos, no nível do entendimento, ou simplesmente por meio de uma mudança no nosso estado de ser, que pode não ser consciente. O retorno à saúde requer um trabalho e uma mudança muito mais pessoais do que a simples ingestão das pílulas receitadas pelo médico. Sem essa mudança pessoal, acabaremos criando outro problema, que nos conduzirá de volta à origem da moléstia. Descobrir que a origem é a chave. Para lidar com ela, impõe-se, de ordinário, uma mudança capaz de conduzir finalmente a uma vida pessoal mais ligada ao âmago do nosso ser. Conduz-nos à parte mais profunda de nós mesmos, às vezes denominado eu superior ou a centelha da divindade que existe dentro de nós. Capítulo 2. Como usar este livro? Este livro foi escrito, em primeiro lugar, para os que estão interessados em se compreenderem e revelarem a si mesmos e no novo método de cura pela imposição das mãos. O trabalho apresenta um estudo em profundidade da aura humana e da sua relação com o processo de cura, assim psicológico como físico. Apresenta uma visão abrangente de um modo de vida dirigido para a saúde e o crescimento. Foi escrito para os profissionais que se dedicam aos problemas da saúde, terapeutas, clérigos, e a quantos aspiram a uma saúde física, psicológica e espiritual melhor. Para você, que quer aprender a curar-se a si mesmo, este livro é um desafio, pois, como aqui se dá a entender, cura de si mesmo significa transformação de si mesmo. Qualquer doença, seja ela psicológica, seja física, o conduzirá numa jornada de autoexploração e descobrimento, que virará a sua vida completamente do avesso. O livro é um manual para a jornada, tanto no que se refere à autocura quanto no que se refere à cura dos outros. Para os curadores profissionais, seja qual for o tipo de tratamento de saúde que praticam, este é um livro de referências que pode ser usado em todo o correr dos anos. Para o estudante, é um manual para ser usado nas aulas sob a supervisão de um curador experimentado. Há perguntas no fim de cada capítulo. Sugiro ao estudante que responda a elas sem voltar ao texto que ficou para trás. Ou seja, estude o texto e faça os exercícios nele incluídos. Esses exercícios focalizam não só as técnicas de cura e de visão, mas também a autocura e a autodisciplina. Focalizam a equilibração da vida e o silenciamento da mente para alargar as percepções. O livro não substitui as aulas. Deve ser usado na aula ou na preparação de aulas. Não subestime a quantidade de trabalho necessária para que alguém se torne competente no perceber os campos de energia e no aprender a trabalhar com eles. Você precisará de experiências diretas de imposição de mãos e da verificação dessas experiências por um mestre curador qualificado. A percepção do campo da energia humana, não só demanda estudo e prática, mas também requer crescimento pessoal. Demanda mudanças internas que aumentam sua sensibilidade de modo que você possa aprender a diferenciar entre ruídos internos e as sutis informações que recebe e que só podem ser percebidas pelo silenciamento da mente. Se, por outro lado, sua percepção já ultrapassa os limites da percepção normal dos sentidos, o livro pode ser usado como verificação dessas experiências. Conquanto a experiência de cada pessoa seja única,
Existem experiências comuns gerais que as pessoas têm quando passam pelo processo de ampliação das percepções, ou de abertura do canal, como é frequentemente chamado. Tais verificações servirão para encorajá-lo ao longo do caminho. Não, você não está ficando louco. Outros também estão ouvindo ruídos provenientes de lugar nenhum e vendo luzes que não estão ali. Tudo isso faz parte do início de certas mudanças maravilhosas que ocorrem na sua vida de modo inusitado, porém muito natural. Há provas abundantes de que muitos seres humanos hoje em dia expandem seus 5 sentidos habituais em níveis supersensoriais. A maioria das pessoas possui, em certo grau, a alta percepção sensorial sem percebê-lo necessariamente, e pode desenvolvê-la muito mais com diligente dedicação e estudo. É possível que já esteja ocorrendo uma transformação da consciência e que outras pessoas procurem desenvolver um sentido novo em que as informações são recebidas numa frequência diferente e possivelmente mais elevada. Comigo se deu isso. E você pode conseguir a mesma coisa. O desenvolvimento em mim foi um processo lento, muito orgânico, que me conduziu a mundos novos e alterou quase de toda minha realidade pessoal. Quero crer que o processo de desenvolver a alta percepção sensorial é uma etapa evolutiva natural da raça humana, que nos leva à fase seguinte do desenvolvimento onde, em virtude das nossas recém-conquistadas capacidades, teremos de ser profundamente sinceros entre nós. Nossos sentimentos e realidades particulares já não ficarão escondidos dos outros, mas serão automaticamente comunicados através dos nossos campos de energia. À medida que todos aprenderem a perceber tais informações, ver-nos-emos e compreender-nos-emos muito mais claramente do que agora. Você, por exemplo, já pode saber quando alguém está muito zangado. Isso é fácil. Por meio da APS, será capaz de enxergar uma névoa vermelha em torno dessa pessoa. Se quiser descobrir o que está acontecendo com ela num nível mais profundo, poderá localizar a causa da zanga, não só no presente, mas também no modo com que ela se relaciona com a experiência da infância e com os pais. Debaixo da névoa vermelha, aparecerá uma substância cinzenta, densa, semelhante a um fluido, que transmite uma tristeza pesada. Focalizando a essência dessa substância cinzenta, você, provavelmente, será capaz de ver a cena infantil que originou esse sofrimento profundamente enraizado. Verá também como a zanga faz mal ao corpo físico. Verá que a pessoa costuma reagir com raiva a certas situações, quando talvez fosse mais útil liberar o choro para pôr fim à situação. Utilizando a APS, você será capaz de encontrar as palavras que ajudarão a pessoa a se desinibir e se ligar à realidade mais profunda, a encontrar uma solução. Em outra situação, todavia, você verá que a expressão de cólera é exatamente o que se faz preciso para resolver a situação. Uma vez chegados a essa experiência, nada mais será o mesmo para nós. Nossas vidas começarão a modificar-se de maneiras que nunca teríamos esperado. Compreendemos a relação entre causa e efeito. Vemos que nossos pensamentos influem em nossos campos de energia, os quais, por seu turno, influem em nosso corpo e na nossa saúde. Descobrimos que podemos redirigir nossa vida e nossa saúde. Descobrimos que criamos nossa própria experiência da realidade através desse campo. O céu meio por cujo intermédio tem lugar as nossas criações, e pode ser, portanto, a chave para descobrir como ajudamos a criar a nossa realidade e como poderemos modificá-la. Se assim o desejarmos, torna-se o meio pelo qual encontramos maneiras de chegar ao interior do nosso ser mais profundo, a ponte para a nossa alma, para a nossa vida privada interior, para a centelha do divino que cada um de nós tem dentro de si. Quero animá-lo a mudar o seu modelo pessoal do que você é, enquanto o conduzo, através do mundo da alta percepção sensorial, ao mundo do campo da energia humana. Você verá que seus atos e seus sistemas de crença afetam e ajudam a criar a sua realidade, para melhor e para pior. Assim que você o enxergar, compreenderá que tem o poder de alterar as coisas que não gosta e de relevar as de que gosta em sua vida. Isso exige muita coragem, busca pessoal, trabalho e sinceridade. Não é um caminho fácil, mas é, sem sombra de dúvida, um caminho que vale a pena. Este livro ajudará a mostrar-lhe o caminho, não só através de um novo paradigma para o seu relacionamento com a sua saúde, mas também para o seu relacionamento com a sua vida inteira e com o universo em que se encontra.
Dê a si mesmo algum tempo para experimentar esse novo relacionamento. Permita a si mesmo ser a luz daquela vela que se expande para o universo. Dividi o livro em seções que focalizam primeiramente na área de informações a respeito do campo de energia humana, C, e do seu relacionamento com você. Como você deve ter lido, a primeira seção trata do lugar do campo áurico na sua vida. Que relação pode haver entre você e esse fenômeno, descrito pelos místicos há tanto tempo? Onde se ajusta ele na sua vida? De que serve ele, se é que serve de alguma coisa? Os estudos de casos têm mostrado o modo com que o conhecimento do fenômeno altera a face da nossa realidade. Genie, por exemplo, compreendeu que precisava reservar um período de tempo significativo de tratamento para poder ter filhos. Genie tomou a própria saúde e a própria vida nas mãos, onde sempre estiveram, na verdade, e modificou um futuro possivelmente desagradável no futuro muito mais feliz que preferiam. Esse tipo de conhecimento pode levar-nos a todos a um mundo melhor, a um mundo de amor nascido da compreensão profunda, a um mundo de fraternidade, em que inimigos se tornam amigos mercê dessa compreensão. A segunda parte lida mais especificamente com os fenômenos do campo de energia. Descreve-os do ponto de vista da história, da ciência teórica e da ciência experimental. Depois de tratar desses assuntos exaustivamente, passo a descrever o C do meu ponto de vista pessoal, mistura de observação e teoria combinadas com as conclusões de outros encontradas na literatura. A partir dessa informação se desenvolve um modelo de C, que tanto pode ser usado no trabalho psicológico quanto no trabalho de cura espiritual. A terceira parte apresenta minhas conclusões sobre a relação entre o C e a psicodinâmica. Mesmo que você não se tenha interessado pela psicoterapia nem pelo processo pessoal no passado, esta sessão lhe parecerá muito esclarecedora em termos de autodescobrimento. Ajudá-lo a compreender não só o que o faz agir, mas também o modo com que você age. Esta informação é muito útil para os que desejam alcançar, além dos limites normais da psicologia e da psicoterapia do corpo, visões mais amplas de nós mesmos como seres humanos e da nossa realidade energética e espiritual. Tais capítulos proporcionam sistemas específicos de coordenadas, que se destinam a integrar os fenômenos do campo de energia humana na psicodinâmica prática. Durante o aconselhamento, apresentam-se desenhos das mudanças do C. Aos que se interessam pelo autodescobrimento, este capítulo proporcionará um novo reino, em que a realidade das suas interações no campo de energia na vida cotidiana assumirá um significado novo e mais profundo. Depois que você tiver lido o livro, encontrará meios práticos de utilização da dinâmica do campo de energia em seu relacionamento com entes queridos, filhos e amigos. Isso o ajudará a compreender melhor o que acontece no escritório, nas relações com as pessoas com as quais você trabalha. Como alguns trechos dessa sessão são muito técnicos, o leitor comum poderá querer pular parte do material. Capítulos 11, 1, 2, 13. Você talvez queira retroceder quando tiver perguntas mais específicas para fazer a respeito do funcionamento do C. A quarta parte deste livro versa toda a questão do aumento de nossos campos de ação perceptivos. Vale dizer, o que isso significa num nível pessoal, no nível prático e num nível mais amplo em termos de mudar a sociedade em que vivemos. Dou explicações claras das áreas em que as percepções podem ser ampliadas, da experiência da ampliação em cada área e do modo com que se pode fazê-lo. Forneço também uma estrutura teórica em que se podem colocar as experiências e implicações em larga escala para a humanidade quando nós, como grupo, nos movemos nessas mudanças, que não só nos afetam como indivíduos, mas também alteram toda a estrutura da vida humana qual a conhecemos. A quinta parte lida com o processo da cura espiritual. Chamo-lhe cura espiritual porque está sempre ligada à nossa natureza espiritual inata. Essa parte apresenta experiências e técnicas de tratamento relacionadas com o C. Contém desenhos das mudanças do campo áurico durante os tratamentos. Delineia claramente técnicas de tratamento nas diferentes camadas do C. Combina a informação sobre percepções ampliadas, fornecida na quarta parte, com a cura, para permitir ao curador, muito eficientemente, encetar o processo de cura em si mesmo e nos outros.
por não ser a maioria dessas técnicas fácil de aprender, você terá provavelmente de estudá-las numa classe. Explicações escritas de algo tão especializado servem para ajudar o estudante a familiarizar-se com o assunto, mas não se propõem a ensinar as técnicas. Seria preciso receber instruções pessoais de alguém que saiba operar essa cura para que você se adestre nela. A verificação da sua experiência por um curador qualificado é muito importante. Para tornar-se curador profissional, você terá de fazer muito trabalho didático, prático e pessoal. Quem realmente o desejar poderá tornar-se hábil no tratamento e na canalização. Você precisará estudar e praticar para desenvolver suas habilidades, como em qualquer outra profissão. Estou certo de que, algum dia, num futuro não muito distante, haverá programas oficiais de tratamento e canalização pela imposição das mãos. Se você quiser tornar-se curador profissional agora, terá de encontrar alguém que já o seja e tornar-se seu aprendiz. A sexta parte fornece um estudo minucioso do caso de Davi, em que o cliente tem um papel ativo na própria cura. Mostra como o cliente se torna curador. A sexta parte focaliza, portanto, os métodos de autocura e delineia as etapas seguintes para os que desejam praticar a cura, mostrando como restabelecer a saúde o equilíbrio e como mantê-los. Descrevem-se as fases pessoais de desenvolvimento, para que a pessoa se torne curador, e rematam-se com as perguntas: que é a saúde? Quem é o curador? Capítulo 3. Nota sobre o treinamento e o desenvolvimento da orientação. Acredito ser muito importante para o curador possuir um bom treinamento técnico, métodos de aconselhamento, anatomia, fisiologia, patologia e técnica de massagens, assim como algum conhecimento de acupuntura, homeopatia e curas pela dieta e por meio de ervas. Os outros métodos de aconselhamento são quase sempre associados à imposição das mãos, pelo curador ou por outros profissionais da saúde que o estejam trabalhando no caso. O curador deve ter algum conhecimento desses métodos para compreender como eles se concatenam para tornar completa a cura e poder comunicar-se com outras pessoas envolvidas no caso. Vários outros métodos de tratamento da saúde podem ser indicados através do canal do curador. O curador precisa conhecer anatomia e fisiologia para ajudar a interpretar a informação que está recebendo. Acima de tudo, precisa ser capaz de trabalhar com outros profissionais da medicina para ajudar o cliente a curar-se a si mesmo. Meus estudos incluíam um bacharelado em física e um mestrado em física atmosférica, ambos conseguidos numa universidade estadual. Fiz 5 anos de pesquisas com instrumentação de satélite de tempo para a NASA. Completei 2 anos de estudos de aconselhamento bioenergético, 1 ano de terapia de massagens, 2 de anatomofisiologia, 2 de especialização em estados alterados de consciência, especificamente em técnicas de relaxamento profundo, 1 ano de homeopatia, 3 de estudos de energética central, 5 de estudos para auxiliar de trabalho do caminho e vários anos de estudos com curadores por todo o país, tanto em aulas particulares como em seminários. Também pratiquei e trabalhei com pessoas e com seus campos de energia em grupos por mais de 15 anos. Como eu já era conselheira praticante, ficou estabelecida a maneira pela qual os clientes podiam procurar-me para que os tratasse. Os interessados limitavam-se a marcar hora. Um número cada vez maior de pessoas solicitava curas em lugar de terapia, e a prática do aconselhamento foi se transformando, aos poucos, em prática de cura. Finalmente, tive de deixar o trabalho de aconselhamento psicológico para outros que se especializavam nisso, e comecei a aceitar pessoas unicamente para cura. No correr desses anos, envolvi-me também em várias experiências para medir o campo da energia humana. Somente depois de tudo isso me senti qualificada para praticar curas na cidade de Nova York e para começar a ensinar e a dirigir seminários. Não é fácil tornar-se um curador, assim como não é fácil fazer bem feito o que quer que seja. Precisamos não só de treinamento espiritual como também de treinamento técnico. Precisamos passar por testes de auto-iniciação que desafiam as partes fracas da nossa personalidade, e desenvolver o nosso centro, o nosso anseio e o nosso propósito criativo. O curador experimenta esses testes como se eles viessem de fora, mas, na realidade, isso não acontece. O curador os cria a fim de ver se está pronto para lidar com a energia,
A força e a clareza que desenvolve em seu próprio sistema de energia, à medida que cresce como curador, e se é capaz de fazê-lo. Essa energia e essa força precisam ser usadas com integridade, sinceridade e amor, pois a causa e o efeito estão sempre funcionando em cada ação. Você sempre receberá de volta o que fizer aos outros. A isso chamamos karma. Assim como aumenta a energia que flui através de você como curador, assim também aumenta a sua força. Se der a essa força um emprego negativo, verá que a mesma negatividade volta para você. À medida que minha vida se desdobrava, a mão invisível que me guiava tornou-se mais e mais perceptível. A princípio, eu o percebi vagamente. Depois entrei a ver seres espirituais, como numa visão. Em seguida, principiei a ouvi-los falando comigo e a senti-los tocarem em mim. Agora aceito o fato de que tenho um guia. Posso vê-lo, ouvi-lo e senti-lo. Ele confessa que não é masculino nem feminino. Ele diz que em seu mundo não há divisões ao longo de linhas sexuais e que os seres em seu nível de existência são indivisos. Ele diz que se chama Yuan, que quer dizer, o vento que sussurra a verdade através dos séculos. Seu aparecimento na minha vida foi lenta e orgânica. A natureza do nosso relacionamento cresce todos os dias, à proporção que sou guiada para novos níveis de entendimento. Você o verá crescer quando passarmos juntos por essa aventura. Às vezes, eu simplesmente lhe chamo metáfora. Em todo o transcurso deste livro, partilharei com você alguns exemplos mais óbvios de orientação e da sua força. Aqui desejo mostrar-lhe a sua simplicidade e o modo como trabalha. O tipo mais simples de orientação surge-nos todos os dias, e muitas vezes por dia, em forma de mal-estar. Afirma Yuan que, se nos limitássemos a prestar-lhe atenção e a segui-lo, raramente ficaríamos doentes. Em outras palavras, o fato de atentarmos para o incômodo que sentimos nos recoloca em equilíbrio e, portanto, nos devolve a saúde. Esse desconforto pode manifestar-se em nosso corpo de forma física, como mal-estar físico ou dor, pode manifestar-se em qualquer nível do nosso ser, emocional, mental ou espiritual. Pode manifestar-se em qualquer área da nossa vida. Yuan pergunta, onde está o desconforto na vida do seu corpo? Há quanto tempo você sabe da sua existência? O que é que ele lhe diz? O que foi que você já fez a respeito? Se responder a essas perguntas com toda a sinceridade, você verificará o quanto tem negligenciado o melhor instrumento que possui para manter-se saudável, feliz e sábio. Qualquer desconforto em qualquer lugar na vida do seu corpo é uma mensagem direta dirigida a você a respeito do quanto está fora de alinhamento com o seu verdadeiro eu. Seguir a orientação nesse nível simples resume-se em descansar quando estamos cansados, em comer quando estamos com fome, e em comer o que o nosso corpo precisa. E quando precisa, significa cuidar de uma circunstância da vida que nos aborrece, ou modificá-la. Até que ponto fomos capazes de estruturar nossa vida para podermos fazer essas coisas? Convenhamos que a tarefa não é fácil. À proporção que presta mais atenção às suas necessidades pessoais, reparando nas mensagens internas que lhe chegam em forma de desconforto, você se tornará mais equilibrado e mais claro. Isso lhe dará mais saúde. A prática de prestar atenção acabará por trazer-lhe também os fenômenos de orientação direta ou verbal. Você pode começar recebendo diretrizes verbais muito simples de uma voz interior, uma voz que você ouve dentro de si mesmo, mas que reconhece ter vindo de fora. Há 2 pontos importantes acerca do aprender a seguir a orientação. O primeiro é que você precisa praticar a recepção da orientação para si mesmo antes de estar apto a recebê-lo para outros. O segundo é que as informações ou diretrizes que você receber poderão ser muito singelas e parecer, de início, totalmente destituídas de importância. Na realidade, talvez se lhe afigure completa perda de tempo seguir qualquer uma delas. Acabei percebendo que existe uma razão para isso. Mais tarde, quando estiver canalizando informações importantes a respeito da vida de outra pessoa, ou informações específicas sobre uma doença, um canalizador profissional obterá informações que não farão sentido algum ou parecerão irrelevantes ou inteiramente erradas. Pode ser, mas, na maior parte do tempo, é a mente racional que funciona. As informações transmitidas através de um canal claro estão, muitas vezes, além do que a mente racional do canalizador pode compreender.
Nessas ocasiões, o canalizador precisará de muita experiência anterior para se lembrar de todas as outras vezes em que as informações não faziam sentido quando eram transmitidas, embora mais tarde se revelassem utilíssimos e perfeitamente compreensíveis com a chegada da totalidade delas. Percebo agora que, durante a hora gasta em curar e canalizar, receberei informações de um modo não linear que, aos poucos, vai criando uma imagem compreensível, que fornece maior número de informações do que seria possível de um modo simplesmente racional ou linear. Se prestar atenção, você começará a reconhecer uma orientação em todos os maiores padrões de sua vida. Porque um acontecimento se seguiu a outro. O que aproveitou de cada um deles? Não foi por acaso que comecei estudando física, depois para conselheira física, depois para conselheira e só depois me transformei em curadora. Todos esses estudos me prepararam para o trabalho da minha vida. Os estudos de física me proporcionaram uma estrutura de fundo, com a qual me foi possível examinar a aura. A prática do aconselhamento deu-me a base para compreender a psicodinâmica relacionada com o fluxo de energia no campo áurico, e também me ensejou a oportunidade de observar os campos áuricos de muitas pessoas. Eu não teria sido capaz de coligir este material sem os estudos e práticas mencionados. Na verdade, eu nem pensava em ser curadora quando fui trabalhar para a NASA. Nunca ouvira falar nessas coisas nem sentia interesse algum por doenças. Só me interessava o modo com que o mundo funcionava, o que o fazia pulsar. Eu procurava respostas em toda parte. Esta sede de compreensão tem sido um dos mais poderosos agentes que me guiaram em todo o correr de minha vida. De que é que você tem sede? Porque anseia. Seja como for, a sede e o anseio levarão ao que você precisa fazer para realizar o seu trabalho. Mesmo que ainda não saiba que trabalho é esse. Se uma coisa lhe for apresentada facilmente, e tudo lhe parecer maravilhoso e muito divertido, faça-a. Isso é orientação. Deixe-se fluir livre com a dança da vida. Se não o fizer, estará obstruindo a orientação e o seu progresso. Momentos em que o meu guiamento é mais óbvio do que em outros. Um determinado momento foi tão belo e profundo que me tem transportado, desde então, através de muitos tempos difíceis. Nessa ocasião, eu era conselheira em Washington, DC. Durante as sessões em que tratava as pessoas, comecei a ver o que se pode chamar de vidas passadas. Eu via o indivíduo com quem estava trabalhando num cenário completamente diverso e numa estrutura diferente de tempo. Fosse ela qual fosse, a cena era importante para o que estava acontecendo na vida da pessoa. Por exemplo, uma mulher que tinha medo de água morrer afogada em outra existência, e encontrava dificuldade para pedir socorro nesta existência. Naquela em que morrer afogada, ninguém pudera ouvir os gritos de socorro quando ela caíra do barco. Essa dificuldade da personalidade interferia agora em sua vida mais do que o medo da água. Entretanto, eu não sabia lidar direito com todas essas informações. Comecei rezando para que me guiassem. Eu precisava encontrar uma pessoa, ou um grupo de pessoas, digna de confiança, capaz de manipular essas informações de maneira profissional. A resposta chegou uma noite, quando eu estava acampando numa praia na ilha Satyagi, em Maryland. Era uma noite chuvosa, de modo que eu cobrira a cabeça e o saco de dormir com uma coberta de plástico translúcido. No meio da noite, ouvi alguém chamar o meu nome e acordei. A voz era muito clara. Não há ninguém aqui. Pensei, com os olhos postos no céu coberto de nuvens. Depois, de repente, compreendi que eu estava olhando para a coberta de plástico em cima da cabeça. Com um movimento largo do braço, lancei-o de mim e tornei a cair de costas, olhando, apavorada, para o céu cheio de estrelas, que piscavam. Ouvi os acordes de uma música celestial, tocada de uma estrela a outra, pelo céu. Encarei essa experiência como uma resposta às minhas orações. Pouco depois, descobri o Penícia Patchwork Center, ingressei nele e ali consegui o treinamento de que precisava para interpretar as vidas passadas e outras informações durante os 9 anos seguintes da minha vida. Quando chegou para mim o momento de ter um consultório de aconselhamento na cidade de Nova York, dei tento dele por causa da veemência do meu impulso interior para fazê-lo. O local do consultório não era difícil de achar, e eu desejava uma mudança em minha vida, de modo que consultei o meu guia por escrito. Recebi um claro
Sim, e fui em frente. A pouco e pouco, fui orientada para transformar a prática do aconselhamento em prática de cura. Isso aconteceu automaticamente, como eu já disse, quando as pessoas começaram a procurar-me e a pedir-me que as curasse. Depois recebi uma orientação verbal direta para interromper a prática e concentrar-me em ensinar e escrever este livro, a fim